Paz do Senhor a todos os amados ouvintes da Palavra de Deus. Estamos aqui mais um dia desfrutando de uma vida diária com Deus. E quero, juntamente com os amados ouvintes, meditar sobre a parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor, que se encontra no Evangelho escrito por Mateus, no seu capítulo de número 13, versículos 44, 45 e 46. Diz assim a palavra do Senhor: Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. Então, pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro assim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Meus amados ouvintes, temos aqui dois exemplos que o Senhor Jesus nos dá com relação ao reino dos céus. Nós, quando entendemos o real valor, o real significado do reino dos céus, nós vemos o quão pequenos são as coisas dessa terra. Nós podemos observar, na leitura que fizemos, que o reino dos céus é semelhante a um homem que descobre que há um tesouro em determinada terra. Então ele vende tudo o que ele tem para comprar, para adquirir aquela terra, sabendo que o valor dela excede a tudo aquilo que ele conquistou durante toda a sua vida. E assim é o reino dos céus. Quando nós entendemos que o reino dos céus é algo eterno, as coisas da terra que são perecíveis, que são passageiras, se tornam tão insignificantes. Um bom emprego, uma boa profissão, um bom título acadêmico, a fama, um status, um prestígio, um carro, uma casa, o dinheiro, a sua conta bancária, se torna tão insignificante quando se entende o real valor do reino dos céus. O Senhor, nosso Deus, Ele deseja que vivamos nessa terra com um olhar na perspectiva da próxima vida, da eternidade. E quando nós vemos a grandeza do reino dos céus, então nós podemos perceber quão insignificantes são as coisas dessa terra. É por isso que não compensa levar uma vida nessa terra correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de bens materiais, correndo atrás de carro, de fama, de prestígio, de sucesso, porque tudo isso é passageiro. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Glórias a Deus por isso. Então o reino dos céus ele excede a tudo, todo valor. É por isso que este homem, ele vende tudo quanto tem e compra aquele campo, porque ele entende o seu real valor. E há muitos cristãos que estão perdidos em uma vida de um mero materialismo, porque ainda não encontraram, não descobriram esse tesouro escondido que é o reino dos céus. Ainda não entenderam a obra do Senhor Jesus ali na cruz do Calvário e todas as bênçãos que o Senhor ele nos dá se seguirmos a Cristo. Vale a pena servir ao Senhor Jesus Cristo. Vale a pena. Porque as aflições desse presente século não hão de se comparar com a glória que nos há de ser revelada, escreveu o apóstolo Paulo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor,
vendeu tudo quanto tinha e a comprou. O negociante que procura boas pérolas, boas mercadorias, ele encontrou uma pérola excelentíssima, uma pérola que nenhum outro bem, nenhuma outra riqueza poderia comparar com o valor daquela pérola. Então ele vende tudo o que ele tem para comprar aquela pérola. E assim é o reino dos céus. Quando nós entendemos o real significado do reino dos céus, nós nos dispomos a abrir mão de tudo para seguir a Cristo. O apóstolo Pedro, ele pergunta ao Senhor Jesus: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. O que nós vamos ganhar? E o Senhor Jesus, ele responde da seguinte maneira: nesta terra, 100 vezes mais. E por fim, a vida eterna. A vida boa nesta terra, meu amado ouvinte, é a vida que glorifique a Deus. Porque para isso é que fomos criados, para vivermos para a glória de Deus. Viver uma vida segundo os nossos desejos, as nossas vontades, é uma vida vazia e frustrada. Ouvi certa vez um testemunho de alguém extremamente inteligente, com um currículo invejável. E essa pessoa estava no topo de sua profissão e alguém lhe perguntou: como é chegar ao topo? E então este homem ele fala que é frustrante porque ele percebe que colocou a escada na parede errada. Meus amados ouvintes, se colocarmos uma escada para subirmos uma parede que nos leve aos nossos próprios desejos, será frustrante. Porque quando subirmos essa escada, seja na profissão, em questão acadêmica, em questão material de adquirir bens, se o nosso projeto de vida for enriquecer, for ter fama, for ter títulos acadêmicos, se o nosso projeto de vida for simplesmente isso, quando chegarmos no topo dessa parede, no topo dessa escada, veremos que colocamos a escada na parede errada. Por que isso? Porque viver uma vida segundo a nossa glória, segundo o nosso desejo, é uma vida vã, uma vida vazia, sem sentido. Mas quando colocamos a nossa vida diante de Deus, para servirmos ao Senhor com os nossos dons, com os nossos talentos, a vida, ela toma o seu real significado. Podemos então perceber que nós fomos criados para servir a Deus, para glorificar a Deus, para viver de uma maneira que seja realmente humana, porque Deus criou o ser humano, e não vivendo como animais irracionais, e é isso que tem acontecido com o ser humano, porque não descobriu o valor imensurável do reino dos céus. Aquele que não descobriu o valor do reino dos céus, ele continua com os seus bens, com as suas riquezas, ele continua buscando cada vez mais vanglória, mas aquele que realmente encontra o reino dos céus, ele está disposto a abrir mão de tudo para seguir a Cristo. Ele está disposto a abrir mão dos seus desejos, daquilo que te traz mais prestígio para servir a Deus. Ele fala como João Batista: é necessário que eu diminua e que ele cresça. É necessário que o Senhor cresça em nossas vidas. É necessário que vivamos para a glória de Deus. E se o Senhor nos acrescentar riqueza, se o Senhor nos acrescentar fama, que seja tudo para a glória de Deus e não para a nossa própria glória. Porque a glória do homem, ela é vã, ela é passageira. E a glória ela deve ser dada a quem lhe é de direito, que é o Senhor Jesus Cristo. Então que venhamos a refletir se estamos dando o real valor ao reino dos céus. O que é prioridade na nossa vida?
Prioridade na nossa vida é o nosso trabalho? É a nossa casa? É os nossos bens materiais? Ou a prioridade da nossa vida é o Senhor Jesus Cristo? Que não venhamos a ser surpreendidos e que venhamos a cair naquele versículo em que diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Existe uma vida após esta vida, na qual passaremos por um julgamento, e ter a certeza da absolvição dos nossos pecados nesta vida é algo glorioso. Ser justificado pela fé em Jesus Cristo e desfrutar de paz com Deus é algo glorioso, é algo imensurável. É por isso que tanto aquele que compra o terreno, como aquele que compra a boa pérola, ele se dispõe a vender tudo que ele tem para comprar aqui, no caso, esse campo e no caso essa pérola, porque ele entendeu o real significado. Meus amados ouvintes, que venhamos deixar as coisas desse mundo em segundo plano e colocar o reino de Deus como prioridade em nossa vida, vivendo uma vida de oração, de consagração, de leitura e meditação da palavra de Deus, de bom testemunho diante das pessoas que nos rodeiam, usar o nosso dinheiro para servir ao próximo, para servir as missões, para servir a obra do Senhor, usarmos o nosso tempo para ajudarmos ao necessitado e para dedicarmos tempo a Deus e às nossas famílias. Que não venhamos a cair nesse versículo: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um nesse dia e o Senhor Espírito Santo nos ajude a valorizar o reino de Deus como ele merece ser valorizado. Deus abençoe a cada um nesse dia, em nome de Jesus. Amém.